Nós vamos usar essa tabelinha hoje na nossa aula e ela vai estar lá no site ngmatematica.com. Pessoal, consulta meu site quem quiser aprender mais conteúdos de matemática. Hoje o tema da nossa aula é leitura e escrita de números grandes, tá certo? Então a gente vai consultar essa tabelinha nessa aula de hoje. Olha uma atividade aqui, como se escreve 2 tri? Esse tri, pessoal, é a abreviação da classe trilhões, tá certo? 2 trilhões. Como que se escreve? Vamos consultar a tabelinha, como que funciona ela. Trilhão, pessoal, é essa linha aqui, ó. O trilhão escrito na potência de base 10 fica 10 elevado a décimo segundo. Esse décimo segundo é o expoente. O expoente, pessoal, ele que determina quantos zeros você vai colocar, tá? No número, tá certo? O número 1 trilhão, ele vai com 12 zeros na escrita dele. Então aqui, como no nosso exemplo é 2, eu ponho 2 e mais 12 zeros. Esses 12 zeros, pessoal, são separados de 3 em 3, que são as classes matemáticas. Então são 3 casinhas juntas, essas casinhas são chamadas de ordem, e deixa sempre um espacinho na completar a terceira casinha, ó, terceira ordem. Aí põe mais um espacinho. Aí você confere. Tem 12 zeros, ó, 3, 6, 9, 12, certinho. Então é assim que eu escrevo 2 trilhões, ó, respeitando a escrita correta. Então é 3 casinhas juntas, espacinho. Tem gente que põe um pontinho aqui, mas não precisa colocar o pontinho não, tá? Só deixa o espacinho. Então, 2 trilhões escrita com todos os seus algarismos. Então, essa tabelinha, pessoal, é muito útil na hora de escrever um número. Por exemplo, se eu quero escrever um quatrilhão, eu vou por 15 zeros, tá? Então, vamos ver mais uma atividade. Opa, aqui tem um impostômetro. É um aparelho criado pela Associação Comercial de São Paulo. Está bem no centro de São Paulo, na rua Boa Vista. Aqui, pessoal, o impostômetro, ele já mostra as classes já matemática, ó. Por exemplo, a classe das unidades simples, que é contada sempre da direita para a esquerda, que é unidade simples, essa classe aqui, ó, 3 casinhas juntas. Vamos desprezar os centavos aqui, tá? Então, essas 3 casinhas juntas, que é a unidade simples, ele colocou o que corresponde ao número, que é o reais. Depois aqui vem a classe dos milhares, que na prática a gente chama de mil, né? A classe dos milhões, a classe dos bilhões e a classe dos trilhões. Então qualquer pessoa, que mesmo que ela nunca estudou, ela consegue ler esse número grande aqui, graças a indicações, a boa ideia, né, de indicar as classes matemáticas do número. Ó. 2 é só olhar em cima, 2 trilhões, 292 bilhões. Então, quando se indica as classes matemáticas em cima, né, dos números, fica mais fácil a leitura, né? Então, isso que a gente vai fazer nesse primeiro exercício. Ó. Esse número grande aqui, 1,3 bi. O bi é a abreviação de bilhões. Então, como se tiver só BI, você sabe que é bilhões. Vamos ver, pessoal, bilhões na tabelinha. Quantos zeros tem? Aqui, o bilhão, ele tem 9 zeros, ó. 9. Mas como aqui já tem um número depois da vírgula, que é o 3, ele já conta como o primeiro zero. Então, fica 1, eu ponho o 3, e ele já conta como o primeiro zero, esse 3 aqui. Então, para completar o nono zero, então é só compor mais 8 zerinhos, ó. 2, mais 3, 5, mais 3, 8. Olha como se escreve esse número grande aqui. 1,3 bilhão. Vamos colocar ele numa tabelinha separada? Então, ficou assim, ó. 1. Olha só quem vem depois. A abreviação do bi. Bilhão. Então eu ponho um aqui embaixo. Note, pessoal, que é no singular, né? Porque aqui é o número 1. Passou de 1, você põe bilhões aqui. Esse número depois da vírgula ele cai para a classe anterior, que é a classe dos bilhões. E agora é só completar com zero. Ó. Sempre respeitando 3 ordens. Ó. Cada algarismo é chamado de ordem. 1, 2, 3. 3 ordens. 300. E é só completar com mais 3 zerinhos. Ó. 3 na classe dos milhares e 3 na unidade simples, que aqui a gente colocou dólares porque corresponde a dólares aqui, tá? Então, na unidade simples, você coloca sempre, escreve aqui na frente, aqui em cima, sempre o que se refere ao número. Lá no impostômetro, ele escreveu reais. Aqui nessa atividade é dólares. Olha como se escreve 1,3 bi. Se escreve assim, ó, 1 bilhão,
300 milhões de dólares. Então, se fosse para escrever por extenso, eu escreveria 1 bilhão 300 milhões de dólares. Então, a forma organizadinha do número, ó, sempre separado de 3 em 3, ó, 1, 2, 3, espaço, 1, 2, 3, espaço, 1, 2, 3, espaço. 2, ó, 750 MI, MI é milhões. Olhando a tabelinha lá no começo da aula, milhões tem 6 zeros. Como aqui não tem vírgula, então é só completar com 6 zeros, ó, eu copio o número. Ah, vi na tabela, MI quer dizer milhões. Milhões é 10 elevado à sexta. 6 zeros eu coloco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como se escreve 750 milhões. Aí eu completo aqui, ó, 750, o quê? Milhões, eu ponho embaixo do milhões. E o resto eu só completo com zero, ó. 3 zerinhos para a classe dos milhares e 3 zerinhos para a unidade simples, que aqui eu chamei de litros, porque esse número corresponde a litros. Então não esqueça nunca, pessoal. Na unidade simples, que é a primeira classe aqui, ó, lembrando que a classe é contada sempre da mão direita para a mão esquerda. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Na classe das unidades simples, eu coloco sempre e escrevo aqui o que corresponde ao número. Como aqui é litros, eu escrevi litros. Então, assim que se escreve 750 milhões, usando todos os seus algarismos. Se eu tivesse uma pergunta assim, quantas ordens tem esse número? É só você contar os algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse número tem 9 ordens. E quantas classes? Classes são cada pedacinho desse. Ó. Uma classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Ele tem 3 classes matemáticas, né? Milhões, mil e litros. Lembrando que o litros é unidade simples, né? Esse aqui, pessoal, 1,2 quatrilhão. Quatrilhão, pessoal. 15 zeros. Esse 2 já conta como um zero já. Então fica 1. Eu copio o número 2. Eu deixo um espacinho porque ele mudou de classe, né? E agora é só completar com 14 zeros. Porque esse 2, né, já conta como o primeiro zero. 14 zeros, ó. 2. Depois 5. 8. 11, 14. Olha como se escreve 1 trilhão e 200, 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. Então ficou assim. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o nosso tema da aula hoje. Escrevendo e lendo números grandes. Dá um like aí pro professor Nivaldo. E quem não é inscrito, pessoal, por gentileza, se inscreva no canal. Até a nossa próxima aula.